Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, professores e professoras, nossos convidados. Eu sou a professora Maria Helena, PCNP de Matemática, da Diretoria de Ensino de Jacareí. Hoje nós estamos aqui com dois convidados maravilhosos, né? Nós estamos aqui em parceria com a PCNP Márcia, da Sul 3, e nosso ilustre convidado, o professor José Nilson Machado, que nos deu a honra e o prazer de estar aqui conosco hoje, né, falando conosco sobre currículo e competência na escola. Márcia. Boa tarde a todos. Sou a Márcia, PCNP de Matemática da Diretoria Sul 3, como a Maria Helena já anunciou. Em nome da nossa dirigente, professora Eunice Domingos, e da nossa diretora de núcleo, Vilma Maria, nós queremos agradecer a parceria com a Diretoria de Ensino do Jacareí e da presença do professor Nilson José Machado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa palestra. Passo a palavra. Então, eu gostaria aqui de fazer a leitura do currículo, né, do professor Nilson, para que ele possa dar o início à sua fala conosco. O professor Nilson leciona na Universidade de São Paulo desde 1972, iniciou, né, no Instituto de Matemática Aplicada e, posteriormente, na Faculdade de Educação. É graduado em Matemática pela Universidade de São Paulo, mestre em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade de São Paulo e livre docente na área de Epistemologia e Didática da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular de Educação da Universidade de São Paulo, tendo chefiado o Departamento de Metodologia de Ensino e Educação, né? Ficou lá ao longo de 4 mandatos. Suas principais publicações estão na interface entre epistemologia e didática, entre ética e educação. Publicou ainda cerca de 2 dezenas de livros para crianças a partir dos 5 anos. É uma honra muito grande, professor, tê-lo aqui conosco nesse dia. Pode ter certeza que nós estamos assim muito honrados e emocionados da sua presença aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, também é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, tenho amigos nessa diretoria, como a Cíntia, como exemplo, né? E é muito bom conversar com parceiros dessa tarefa da educação, professores, como nós. Com certeza. Fique à vontade, professor. Vamos começar, então? Por favor, fique à vontade. O tema, entre alguns que foram propostos, a gente acabou ficando, né, Maria Helena, com currículos e competências na organização da escola, não é? Como tem se falado muito sobre isso, eu coloquei assim, em que pé estamos, não para a gente começar do zero e fazer alguma coisa, mas para tomar pé, assim, dessa discussão, não é? Dessa situação. Alex, pode ser o primeiro slide? Então, essa discussão, no cerne dela, se encontra a questão da fragmentação disciplinar, não é? Porque os nossos avós, nossos bisavós lidavam bem com isso? De um modo geral, na antiguidade também se lidava bem com isso, mas houve um momento de virada na ciência do século XVII, XVIII, e aí a gente passou a ter um número muito grande de disciplinas conversando pouco umas com as outras, não é? Então, isso está afetando todas as áreas. Nós estamos aqui falando para professores, mas outro dia participei de um congresso de medicina em que a grande discussão, o tema central do congresso de medicina, era que médico nós queremos formar, um especialista ou um generalista? E é exatamente a mesma discussão, porque se formam 80% das consultas diárias de medicina são da ordem do clínico geral, e, no entanto, 80% dos médicos que se formam são especialistas, não é? E o discurso é todo do generalista. Então, essa é a primeira conversa, a primeira parte da conversa. Depois nós vamos ver que não foi sempre assim, não é? Não foi sempre assim, uma breve história da ideia de competência para poder a gente ver como é que a gente perdeu o fio para ver se retoma.
E, por fim, algumas questões atuais, como o papel do professor nessa escola cheia de tecnologias, como a gente está vendo agora na pandemia, não é? E buscando a competência, sim, mas qual o papel exato do professor nisso e qual a forma de organização da escola. A organização inclui avaliação, inclui planejamento, não é? Então, uma conversa rápida sobre esses 3 tópicos. Primeiro tópico, vamos lá. Alex, por favor. Olha, a fragmentação, ela se dá por 2 meios, porque para a gente remediar ou prevenir é preciso entender como funciona. Mas há 2 caminhos para a fragmentação. A escola sempre foi multidisciplinar, desde a escola mais antiga, só que as disciplinas eram as do trivium, né? Gramática, lógica, retórica, então sempre houve várias disciplinas. A multidisciplinaridade, ter muitas disciplinas, é uma regra, né? Sempre houve. Agora, as interações entre essas disciplinas é que foram ficando práticas, porque antigamente falar de gramática ou falar de lógica era a mesma coisa, né? Era formar alguém para argumentar bem. E hoje são muitas as disciplinas que interagem pouco. Então, o discurso da multidisciplinaridade, as interações estão fracas. Portanto, vamos para o lado direito daí do slide, vamos enriquecer as interações, fazer o professor de matemática conversar com o de história, com o de física, não é? Com o da língua e vice-versa, não é? Então, essa é a perspectiva horizontal. Muitas disciplinas com fracas interações e a gente quer que essas disciplinas enriqueçam as interações. Esse discurso da interdisciplinaridade está entre nós, assim que estamos na sala de aula, desde pelo menos a década de 70, o discurso da interdisciplinaridade. Só que hoje a fragmentação pior é essa fragmentação vertical que está aí. A fragmentação vertical é a fragmentação, assim, intradisciplinar. Olhem aí para baixo desse slide. Dentro de uma disciplina, tão logo um pedacinho dela começa a ficar importante, ele proclama a independência e vira uma outra matéria. Está sendo assim na biologia, onde a parte de genética é tão midiática, aparece tanto na mídia, que de repente você não tem nem mais alguém de biologia, tem alguém de genética, né? De mapeamento genético, de DNA e de coisas assim bem específicas. Então, todos os dias está surgindo uma disciplina dentro da disciplina. No nível mais rasteiro, a gente hoje, às vezes, não encontra um professor de física para dar aula num cursinho. Você encontra professor de mecânica, de termologia, de eletricidade, das intradisciplinas, não é? Mas alguém que trabalhe com todas as disciplinas já é até raro a gente ter. A mesma coisa com a matemática, álgebra, geometria, não é? Trigonometria. Então, essas disciplinas vão se afunilando, e você vai tendo uma especialização crescente. E aí você perde a visão, não sabe mais o que está estudando, você sabe quase tudo, mas sobre quase nada. O grande especialista nessa perspectiva é aquele que sabe muito sobre pouquinho, né? Um conteúdo pequenininho. E isso, por exemplo, no mapeamento genético, quando você chega nas questões cruciais, por exemplo, eutanásia, pode, aborto, pode, quando você chega nessas questões cruciais da biologia, dessas interdisciplinas, você não tem resposta, isso não está escrito nos genes, isso está escrito nos valores, não é? Na cultura. Então, ao mesmo tempo que se desce, é preciso subir, e subir, nesse exemplo da biologia, assim, a gente nunca ouviu falar tanto de bioética, não é? É ir para o terreno da transdisciplinaridade, que é assim, o que é a bioética? É uma superdisciplina, que envolve a biologia, mas envolve tudo, envolve história, envolve filosofia, envolve tudo. O objeto, quando se estuda bioética, o objeto é um objeto geral, é assim, o ser humano, não é? A vida, o que é a vida, quando é que a vida começa,
é na concepção, é no nascimento, né? São questões grandes, e é assim, quanto mais eu esmiuço, desço e vejo coisas pequenininhas, mais eu tenho necessidade de subir e pensar no homem, na vida, nessas grandes ideias, não é? Que são transdisciplinares, vão além de de cada uma das disciplinas, não é? Pode passar o próximo slide, Alex, por favor? Então, a questão hoje a gente poderia representar assim, ó, a linguagem da escola, em todos os níveis em que a gente trabalha, é uma linguagem muito de ponto. Vou estudar os pontos. Tem uma prova, tem uma lista de pontos. Tem um concurso, tem uma lista de pontos, não é? E a expectativa é a de que você, vendo muitos pontos, daqui a pouco você enxerga uma foto. E aí isso não está dando certo, porque sai da escola um monte de alunos que conhecem muitos pontos e que não enxergam foto alguma, não sabem o que estão estudando, não é? Porque o efeito principal da fragmentação disciplinar é a perda do significado, você não sabe mais o que está vendo. É como se nessa foto que vocês estão olhando, eu pusesse uma lupa bem grande aqui nesse lugar onde tem essa interrogação. O que eu vou ver aí? Eu vou ver ponto preto, sujo, não vou ver nada. O significado está na foto inteira, na imagem. Agora, eu compreendo a foto inteira saindo com a lupa, vendo o que tem mesmo aqui, é uma janela, não é? O que tem embaixo, pedras ou árvores. Mas isso ganha sentido quando eu vejo a foto inteira. Então, hoje, o especialista que sabe quase tudo sobre quase nada, ele não é mais valorizado, né? Ele está sendo substituído por robô, por maquininha, né? Que são coisas programáveis, algoritmizáveis, né? Delegáveis. Hoje, o Chaplin brincou com esse especialista naquele filme, Tempos Modernos, né? Em que o Chaplin era o operário que sempre apertava o mesmo parafuso e saía da fábrica e continuava apertando o mesmo parafuso. Esse tipo de especialista que trabalha sobre pouquinha coisa, que sabe muito pouco sobre o que está vendo, está sendo substituído por equipamentos, não é? Hoje o especialista é importante, é muito importante, não é? Não é um caso de pensar assim, todo mundo tem que ser generalista, todo mundo tem que saber tudo. Não é por aí, né? É assim, o especialista hoje é o que vê a foto e, por conta da foto, é que ele se interessa pelo ponto, não é? A ordem não importa, às vezes ele vê o ponto e, por conta do ponto, ele diz, mas isso aí é parte de quê? Mas hoje o especialista se chama consultor, não é? E é aquele que conhece muito sobre um cantinho da foto, mas ele vê a foto inteira e ele vai a uma empresa fazer um trabalho como especialista, ele diz como o pedacinho dele faz o sistema inteiro funcionar bem, não é? O papel daquele pedacinho dele. Então, ao lidar com as disciplinas, a gente precisa ver, saber do que se trata. As ideias fundamentais da disciplina têm que nos possibilitar uma visão geral, ampla, de uma foto que a gente entende. E por essa foto geral, assim, é que a gente vai se interessando pelos pormenores. A vida inteira você vai acrescentando coisa ao que já sabe, mas tem que ter um ponto de partida. Quem conhece pontos e pontos e pontos e pontos e sabe muitos pontos, mas não vê nada, não está bem formado, não é? A ideia hoje não é separar o que conhece sobre pontos e o que conhece sobre fotos, mas aí da foto para o ponto e do ponto para a foto, o tempo inteiro a gente quer saber o sentido da ação da gente. Pode ir adiante? Agora, como era antigamente, né? Antigamente, se a gente pensa assim em termos da Grécia, de Roma, né? Antigamente nesse sentido, de séculos, não é? O primeiro currículo na história do pensamento ocidental é o Trivium. O Trivium era perfeito porque
o que se chamava disciplina, as disciplinas são as vias, o trivium era 3 vias para o conhecimento, né, para conhecer. O que se chamava disciplina era a lógica, entendida como a dialética, aprender a argumentar, a lógica, a gramática, porque sempre, quer dizer, no trivium se considerava importante falar bem a própria língua, não é? A pessoa que maltrata a língua, se pensava assim, se maltrata a língua, que dirá o colega do lado, né? É um grosseiro, né? Então, tratar bem a língua vinha antes, argumentar, não é? Procurar convencer. Convencer é uma palavra bonita, muito bonita, significa assim, vencer junto com o outro. Não é que eu quero vencer, né? Sozinho, eu quero chegar lá junto com o outro, isso é o convencer, e não é fazendo brincadeirinha, é com lógica, com argumento que a gente convence, não é? E a retórica, que é uma disciplina assim que a gente pode estranhar, só são 3 e uma é a retórica, né? Hoje parece que a retórica tem uma conotação negativa, mas não tem, não. Tem quando se diz assim, isso é pura retórica, quer dizer que é só retórica, né? Mas a retórica é importante, porque o que é a retórica? É eu escolher formas de falar, gramáticas, né? Formas de falar, e formas de argumentar que facilitem o convencimento. Porque se eu entro para a minha sala de aula, viro para o quadro negro, falo tudo logicamente perfeito, bem gramaticalmente, e não me interesso pelos alunos, falta a dimensão retórica da minha ação. A retórica é a declaração de que, num currículo de 3 matérias, é a declaração explícita de que eu preciso atuar pensando no que é melhor para o outro, não é? Escolher a melhor forma de falar para poder ser entendido, não é? A clareza é a cortesia do filósofo. O filósofo que escreve sofisticado, ninguém entende, as ideias podem ser perfeitas, mas ele é um descortês, não é? Falta cortesia. E a retórica é essa dimensão. Até mais ou menos a Idade Média, falar de currículo era falar do trivium, e depois do trivium tinha o quadrivium, que era a aritmética, a geometria, música e astronomia. Então, nunca se passava dessas 7 matérias. As 3 mais técnicas, a música e a aritmética, eram consideradas irmãs, eram as disciplinas, assim, os números em repouso era a aritmética, e os números em movimento, a música. E a geometria era outra vertente, a geometria, as formas em repouso era a geometria, e as formas em movimento eram os planetas, né, no espaço sideral. Então, havia poucas matérias e era óbvio para todo mundo que ninguém estudava lógica para virar lógico, estudava gramática para virar gramático, não era por aí. Esses eram elementos fundamentais na formação das pessoas, né? Do cidadão, na formação das pessoas. Conhecer isso para poder ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão, bem informado, não é? Bom, a partir da Idade Média, a coisa começa um pouco a mudar, com a ciência moderna, século XVI, XVII, aumenta muito o número de disciplinas, não é? Porque daí história, geografia, física, química, biologia, começa a aumentar muito o número de disciplinas ao longo dos anos, dos séculos, mas, ainda assim, para os nossos avós, as competências da vovó, quais eram? Da avó da gente. Meu filho, a minha avó dizia, você entra na escola, estuda um monte de coisa, mas você tem que sair da escola sabendo 3 coisas, ler, escrever e contar. Essas eram as competências dos velhos. Você tem que sair da escola sabendo ler, escrever e contar, não é? Então, aí já há uma cisãozinha, você estuda disciplinas para poder saber ler, para poder saber escrever, para poder saber contar. E era no mundo inteiro, era chamado os 3 R's, né? Em português não tem graça, porque ler, escrever e contar, tudo acaba em R, é verbo. Mas em inglês, os 3 R's eram assim, reading, writing e arithmetic, né? Forçando a barra na aritmética. Então, isso era o que você buscava na escola. Então, isso organizava as coisas. Eu estudava, mas tinha que saber isso, né? Hoje parece pouco saber isso.
parece pouco, quer dizer assim, se você diz para um pai que na escola o filho dele vem aprender a ler, escrever e contar, parece que ele diz assim, só isso, né? Mas não é pouco. Se a gente conseguisse atualizar o significado de ler, de escrever e de contar, é isso que a gente vem buscar na escola ainda hoje. A teoria não foi por aí, mas o Paulo Freire até foi um pouco, né? Dizendo assim que você tem que aprender a ler o mundo. Não é ler uma palavra que põe diante de nós. Ler uma palavra, mas ler um fenômeno que está acontecendo, fazer uma leitura do mundo, não é? Então, eu podia amplificar o significado do ler fenômenos, compreender fenômenos em geral, compreender um texto que está na minha frente é um exemplo, mas a compreender a importância da água na natureza, ou coisas assim, não é? Escrever também. Hoje há 1000 recursos para a gente se sentir próximo do outro, escrevendo e-mail, WhatsApp, outras formas aí que não podem ser desprezadas, e a gente vem buscar essas formas de comunicação na escola. E contar também podia ser atualizado, porque em todas as línguas, contar tem 2 acepções. Quais são? Contar é contar uma história, e contar é enumerar. Então, você vem para a escola para aprender a contar a sua história, para poder entender a história que estão contando para você, não é? Então, você vem para a escola para aprender a contar, não é? Nesse sentido duplo. Então, a gente poderia, perfeitamente, atualizar o ler, escrever e contar e dizer que essa é a função da escola. Concedo, atualizando, amplificando a leitura, a escrita e a contagem, não é? Mas o caminho não foi por aí, quer dizer, as pessoas disseram ler, escrever e contar, e não basta, tudo isso é meio para a formação das pessoas, e então a ideia de competência entra nesse espaço. É muito bom, porque competente, se a gente busca a competência, competente é gente, não tem objeto competente, não tem bicho competente. Competência é humana, né? Ou a incompetência. Mas a ideia de competência se aplica às pessoas. Então, concentrar as atenções na ideia de competência é legal, porque significa pôr a pessoa no centro das ações educacionais, né? A pessoa aí no centro. Então, vamos ver por aí. Pode colocar o próximo slide? Olha, a primeira explosão de interesse sobre a ideia de competência e a palavra competência, modernamente aqui entre nós, foi no Enem, né? O Enem que surgiu quando? Em 98, 1998. O Enem surgiu em 98 e durou até 2008, 10 anos. Como surgiu? Depois, ele foi seduzido e virou um processo seletivo para a universidade. Aí é outra problemática, não vamos falar de vestibular, nem de processo seletivo, não é essa a ideia. A ideia é pensar na escola básica. A escola básica, que inclui o ensino médio, é o que garante, o que é, assim, a complementação até o fim do ensino médio, é que é a garantia da formação do cidadão. O cidadão educado tem uma boa, né, tem que ter uma boa educação básica. Ir para a faculdade, não ir, são opções de trabalho, de vida, mas até a educação básica de qualidade tem que ser igual para todo, e isso, insisto, inclui o ensino médio. Agora, o ensino superior é outra problemática que não estamos discutindo aqui. Mas no Enem, naquela época, em 98, e como a gente é velho, como a história aí, quem foi que contou, foi o Alex aí, não, foi a Maria Helena mesmo que leu aí, né? Então, como a gente é velho, a gente participou desse grupo do Enem, como professor de matemática, e lá o exercício que foi feito foi o seguinte: vocês ensinam sua disciplina, tinha professor de todas as disciplinas, né? História, geografia, matemática, português, tudo, artes. Vocês ensinam a sua disciplina, mas buscando desenvolver o quê? Vamos tentar, é um exercício, pôr em palavras, porque eu dou aula de logaritmo, mas para quê? Para que eu dou aula de logaritmo?
Se eu digo assim, né, eu dou logaritmo porque as pessoas precisam saber logaritmo. Porque se não souber logaritmo, ficam sem saber logaritmo. E aí fica um adulto que não sabe logaritmo. Isso é um discurso engasgado, eu estou parando no meio, não é? A gente tem as razões para ensinar logaritmo, não é? Para entender como é que funciona o pH, a acidez, para entender como é que funciona a escala Richter de terremoto, a escala de decibel na intensidade sonora. Então, e aí a gente foi colocando isso no papel, mas sem tecnicidade, né? E aí houve uma convergência de todos os professores, de todas as disciplinas, muito bonita, nesse pentágono que foi a estrutura inicial do Enem. A gente ensina matemática, português, o que for, para desenvolver a capacidade de expressão. Expressão por meio da língua, expressão por meio de número, expressão por meio de gráfico, expressão, capacidade de expressão. Capacidade de compreensão de fenômenos, né? É ler um texto, entender um texto, mas é ver um gráfico, entender um gráfico, é compreender as transformações de energia, né? Então, compreender, expressão, compreensão, argumentação, a gente estuda essas matérias todas, todo o conteúdo toda disciplina, todo conteúdo disciplinar é alimento para os nossos argumentos. A gente quer argumentar, defender uma posição, mas quer defender uma posição com conteúdo, né? Com conteúdo, então, tendo argumentos aí fortes, mas envolvendo a realidade, né? A contextualização, quer dizer, enfrentar situações, problemas em diferentes contextos, e a proposição, quer dizer, é preciso ir além do diagnóstico, lê, argumenta, contextua, mas é preciso fazer propostas de intervenção na realidade. Então, as matérias a gente estuda visando a isso. Então, quando eu estou organizando o programa da minha disciplina, eu tinha que estar vendo isso, que tipo de capacidade de expressão está sendo desenvolvida, de argumentação, e vai por aí. O Enem durou pouco, porque 10 anos é pouco em termos de história, porque em 2009, daí para frente, ele se aproximou mais de um processo seletivo, organização por área e outras coisas que a gente vai conversar, mas perdeu esse esquema daí, né? Pode pôr o próximo slide, Alex? Aí o esquema era simples, havia 5 competências, 5, aquelas que estavam no slide anterior: expressão, compreensão, argumentação, contextualização e proposição, né? 5 competências, e cada uma dessas competências, a competência é como se fosse a minha mão, cada competência se manifesta, então os dedos são as habilidades, né? Ou dando outro exemplo, a competência eu formo um motorista competente. Agora, um motorista competente é o que tem as seguintes habilidades: conhece um pouco sobre o motor do carro, né? Conhece sinais de trânsito. Eu dou as características de um motorista competente, né? Essas características de um motorista competente são as habilidades. A forma de manifestação de competência são as habilidades. Então, fez uma lista de habilidades para poder pedir na prova, e a compreensão, por exemplo, compreender fenômenos energéticos, né? Compreender o ciclo da água, compreender um gráfico, compreender fenômenos aleatórios, compreender. Havia 21 habilidades associadas às 5 competências. Por causa dessas 21 habilidades é que o Enem tinha 63 questões. Era 3 questões para cada uma das habilidades, e as habilidades eram 3 porque a gente sempre punha assim, uma questão, por exemplo, sobre compreender o ciclo da água. Sempre tinha uma questão fácil, uma questão média e uma questão mais elaborada sobre o ciclo da água. Para não ser assim, sabe, não sabe, para ver em que nível conhece, né? Em que nível compreende, né? Então, essa era a estrutura inicial. Como falei, isso mudou muito. E para encurtar a história, na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento rico, interessante, longe de mim a ideia de que aquilo é ruim, né? Mas houve desvios, a gente se desviou, e é preciso reler e dar uma simplificada na BNCC, porque lá existem 115
competências. Aqui são 5, né? No Enem, quando surgiu, né? 5. Lá tem 10 iniciais que vão se abrindo, competência por área, competência por disciplina, no total dá 115. E as habilidades, que no Enem eram 21, sentem aí para poder dizer quantas são na BNCC. São 1.567. 1.567 habilidades, quando você vai somando as gerais, as de cada área, de cada disciplina. Então, é um esquema que tem que ser simplificado para poder a gente levar a sério. Não é? Cada coisa, cada ponto que você olha é interessante, mas eu acho que na briga contra a fragmentação, a base se sujou um pouco desse fenômeno da fragmentação, né? Em todos os níveis que ela pega. Então, é previsto na própria base uma leitura crítica visando a transformar suas 650 páginas em, quem sabe, 150, né? Porque 650 páginas para você dizer o que é básico é muito. É ou subestimar a compreensão de quem vai ler, não é? Ou exagerar, né, no tamanho de graça, o que é mais que eu acho que aconteceu. Vamos em frente? Olha, esse enfoque de que competente é a gente, e que o conteúdo é meio para poder desenvolver competências, esse enfoque é um enfoque simpático. O conteúdo é meio, eu estudo português, matemática e história para formar pessoas competentes, né? Vamos ver o que significa isso, formar pessoas competentes. Mas isso daí como que desvaloriza um pouco os conteúdos, né? E na época do início do Enem, a gente ia a escolas visitar, que dizia assim, não, aqui a gente já pôs uma vez professor de competência, professor da competência 1, da competência 2, o que é um desvio, né? Porque não existe professor de competência, a gente é professor de disciplina, de conteúdo. Os conteúdos não são os fins, são meio para desenvolver as competências pessoais, mas não dá para desvalorizar os conteúdos. Para vacinar contra isso, basta a gente pensar na relação entre metodologias e conteúdos. Quer dizer, também, muitas vezes, sobretudo na formação do professor, se dá muito destaque para a metodologia e os conteúdos ficam deixados de lado, né? Aprende metodologia, mas não sabe o conteúdo. A matemática que vai ensinar não sabe, né? Um professor, por exemplo, ou professora das séries iniciais. Aí a gente vê que, na relação entre metodologias e conteúdo, as metodologias são os meios e os conteúdos são os fins. Então, quando a gente junta as 4 palavras, quer dizer que o conteúdo é meio, é verdade quando eu estou me referindo às competências. Mas o conteúdo não é meio quando eu estou me referindo às metodologias. Na hora que eu estou me referindo às metodologias, o conteúdo é que tem o seu fim que eu estou buscando, a finalidade. Eu tenho que ensinar matemática para os meus alunos, como professor de matemática, não é? Claro que eles têm que saber que a matemática desenvolve competências, mas eu não posso me contentar com a metodologia achando que o conteúdo é meio, mesmo na relação com ela, né? O conteúdo na relação com a metodologia é fim. Vamos em frente? Olha, agora vamos discutir, de fato, essa noção de competência que surgiu aqui no Brasil e no mundo também, em 92, 93, 94, no início da década de 90, na Espanha, na França, essa discussão estava sendo posta. Aqui no Brasil começa com o Enem, que é 98, não é muito distante. Então, esse discurso sobre competência, esses autores interessantes que começaram a aparecer, Perrenoud, não é? E Le Boteff e outros, isso tudo é nesse início da década de 90, e tentando sintetizar tudo e apresentando, né, não um monte de teoria, mas uma visão muito sintética de tudo. Numa frase, a competência é a capacidade de a gente mobilizar o que sabe para realizar o que projeta, o que deseja. Então, vamos ver pela negação. Quem não sabe nada
é um incompetente. Quem sabe um monte de coisa, mas vive com aquelas coisas que sabe debaixo do braço e não faz nada com ela, não sabe mobilizar o que sabe, é um incompetente. Tem gente assim, né? E quem não está buscando nada, projetando nada, é um inapetente, é a antessala do incompetente. Você chega para uma pessoa e diz: o que você está buscando? Seu time joga hoje, você quer que ganhe? Não, estou nem aí. Sim, você, no Brasil, a vacina, qual que você quer e não sei o quê. Não estou me interessado, não. Esse cara que não projeta nada, não pensa em nada adiante, né? Não está se lançando em busca de nada, é um inapetente e é a antessala da incompetência, né? A palavra competência é assim, competere. Petere é pedir, pedir no sentido de buscar. Eu vou buscar. E com junto com o outro, não é? Então, é assim, se eu faço tudo sozinho, sozinho, eu não sou competente nunca. Eu posso ser petente, mas não competente. Com é com os outros, não é? Então, essa é uma síntese do que se traduz a ideia de competência. Quem fala mal dessa ideia, dessa palavra de competência, está associando a uma conotação muito moderna, bem pouco histórica, de competência com empresa, com competição. Competição vem do mesmo lugar da competência, né? A mesma etimologia. Mas não dá para misturar. E se quiser misturar, eu topo. Misture competência com essas duas ideias, com competição, não tem problema. O problema não é haver a competição, o problema é pelo que você compete. Porque se a gente compete por um pote de ouro que está ali na frente, vai ter briga, um fica com, o outro fica sem. Agora, se a gente compete, busca junto com o outro o conhecimento, se a gente busca o conhecimento, não é verdade que se um fica com, o outro não consegue. Isso é relativo a um bem material, a um ouro que está ali na frente brilhando, né? Vai ter pau. Mas competir no sentido esportivo, no sentido assim, é diferente do competir no sentido de buscar o conhecimento, que a gente cresce o tempo todo junto com os outros. Apareceu uma questão aqui na frente, é a Maria Helena que está cuidando disso? Qual era a questão? Vamos ver? É a Cíntia, professor. A Cíntia? Sim. Pronto, tem a Sueli também, a Sueli dos Santos. Isso. Não, a então, questão se quiser colocar... Se quiser na tela, professor. A questão da Sueli, né? Isso, ela pergunta... O desenvolvimento dos educandos está interligado ao currículo para que possam usufruir de bens materiais e culturais que a sociedade produz, não é isso? É isso mesmo, né? Quer dizer, é para poder participar como cidadão e mais do que como cidadão, como pessoa. Eu digo mais porque a cidadania é o âmbito da igualdade. Nós todos somos iguais como cidadãos, mas nós todos somos diferentes como pessoas, não é? Porque a cidadania se refere aos âmbitos que são regulados por leis, por normas. Então, todos são iguais perante a lei. Agora, o gosto não é regulado por lei, não tem uma lei dizendo o que você tem que gostar, a música que você tem que gostar, não é? Os valores também são pessoais, não é? Então, isso faz parte da formação da pessoa. A pessoa é aquele que representa papéis junto com os outros, e aí se envolve valores, envolve gosto e tudo, né? A lei é muito importante, mas a lei não pode regular tudo. Se a lei regular tudo, a gente vira robô, não é? Vira robô. Quem faz a coisa só porque é permitido explicitamente ou porque não é explicitamente proibido, isso é um robô. Uma pessoa tem gosto, uma gosta mais de uma coisa, outra gosta mais de outra, e tem um núcleo principal, pequeno, que não pode envolver tudo, que é o das leis, que também são legítimas ou não, podem perder legitimidade ao longo da história. A escravidão já foi norma, não é? E hoje é crime. A cidadania na Grécia não é igual à cidadania hoje. Então, mesmo esse núcleo duro muda com o passar dos tempos. Mas é só diante desse núcleo duro de leis, de normas, que todos são iguais,
não é? Fora disso, a gente vive e tem gostos, assim, diferentes. Osmani Moraes. Professor, a escola pública se aproxima das competências necessárias para atender às demandas da formação integral? Osmani, tem outra pergunta bonita, e você coloca aí um complicador interessante, que é a ideia de educação integral. Está se discutindo muito isso, né, Osmani, hoje, a educação integral, mas tem muita gente confundindo educação integral com educação em tempo integral. Educação em tempo integral, em princípio, eu sou contra. Aceito que alguma exceção aqui e ali possa ser interessante, a criança ficar o dia inteiro na escola. Mas, em princípio, eu acho que, desde o artigo 1º da Constituição, do artigo 5º, não é, que se diz a educação é o Estado, a família e a sociedade que tem que cuidar. Quer dizer, ficar querendo que a escola faça tudo é a família abdicar da sua responsabilidade e o Estado. Em muitos países no mundo já está havendo agora experiência, né? Estão rolando experiências chama pedagogia da alternância, que é assim, um dia o aluno, a criança vai à escola, outro dia não vai, ou uma semana vai, a outra não vai, durante um certo período, para poder aproximar mais as regras do jogo, né, sobretudo em relação a valores, na família e na escola, né? Então, eu acho o seguinte, que a educação integral deve significar a pessoa ter uma formação integral. Integral, eu digo, sentimento e razão, corpo, não é? E mente, uma formação integral, razão e sentimento, pronto. Não em tempo integral. Porque, por exemplo, se uma escola, isso eu vou falar bem no último minuto, mas se a escola for só aula, você vai para a escola para assistir aula, eu digo, tem aula demais, vai pôr mais aula aí, só se você quiser matar as criancinhas, né? Herodes, chama Herodes aí, que ele faz o serviço. Aula tem demais, é preciso valorizar mais a aula, não é? Mas tem que ficar na escola, a criança tendo outros espaços do conhecimento que não aula, né? Fazendo outras coisas integradoras, não é? Integradoras. As questões sobre valores, por exemplo, não sei se a aula é o melhor caminho. Por exemplo, eu quero que na minha escola a tolerância seja um grande valor. Aí eu ponho uma aula explícita sobre tolerância? Não sei se é por aí. A tolerância tem que estar no sistema de avaliação, no modo como as pessoas se relacionam na escola, não é? Se eu ponho uma aula de tolerância às 7h da manhã e digo assim, é tão importante a tolerância que quem chegar 5 minutos atrasado não entra, não deixa entrar. O que o aluno vai aprender de tolerância com uma perspectiva dessa, não é? Então, as competências para essa formação integral, concordo, sim, não entendendo a educação integral como em tempo integral, não é? Mas sim entendendo a educação integral como aquela que se preocupa com a formação íntegra da criança, e a integridade também significa integração. A integridade tem duas marcas, uma é interno, a pessoa inteira, a outra é a pessoa integrada com os outros. Isso a gente tem que buscar, e isso é a educação integral. Mais alguma? Danilo. Professor, a ideia de aulas mescladas conjuntas seria passiva e simpática ao senhor? Sim, a ideia de aulas mescladas e conjuntas, sim. Eu já participei, Danilo, de um trabalho durante mais de 10 anos com uma querida professora da Faculdade de Medicina, Aparecida, que já se aposentou e, infelizmente, quem a sucedeu não continuou. Mas, enquanto ela esteve dando aula, ela tinha a seguinte sacada, né? Era uma época em que as doenças infecto-contagiosas estavam no centro das atenções, não era a pandemia de hoje, né? AIDS e doenças assim. Então, ela reunia num auditório 4 turmas de 50 alunos, né? Mas turmas que estudavam doenças infecto-contagiosas, mas uma era a parte laboratorial, a outra era a parte... Cada um era uma perspectiva, matérias da Faculdade de Medicina da USP, sobre doenças infecto-contagiosas, não é? As 4 matérias ela punha junto numa sala, os professores da disciplina junto, e chamavam um professor de fora, no caso da experiência aí fui eu,
chamava um professor de fora, em geral da educação, para conversar sobre as questões éticas relacionadas com as ações nas diversas disciplinas. Por exemplo, para dar um exemplo rapidinho, um cara está com AIDS, o médico atende, né, e diz, olha, cara, você precisa contar para sua mulher em casa, né, porque isso aqui é assim, é assado, explica e tudo. É ele que tem que contar. Mas o médico, por alguma razão, vê que ele não contou. Então, até que ponto é legítimo o médico ir até a casa e contar para a mulher? Pode fazer isso? Não é? Então, questõezinhas assim, que não são tão questõezinhas, não é? Eram questões assim que envolviam tanto a parte clínica como a parte ética, não é? E aí a gente discutia na sala, não, se fizer isso, o que acontece? Se fizer aquilo, o que acontece? Então, as 4 disciplinas, em vez de ter uma aula para cada uma, a gente ficava um dia das 8 a meio-dia, as 4 aulas, não é? Mas discutindo questões desse tipo. Era uma experiência interessantíssima, não é? Que tem um pouco a ver com essas aulas mescladas, conjuntas, pelo que eu entendi da sua fala, não é, Danilo? Acredito nisso. Vamos lá? Bom, então, são 3 as características, capacidade de mobilizar o que sabe, né, para realizar o que deseja, projeta, né, o que quer. Aí a gente destaca esses 3 aspectos, a pessoalidade, porque competente é gente, não existe objeto competente. Eu dizer, não, meu martelo é competentíssimo, ou então meu livro é muito competente. Né? O livro não é competente, o martelo não é competente. As pessoas é que são não competentes em usar o livro ou o martelo. Né? Então, colocar a pessoa no centro das atenções é ótimo. Pensar essa questão da mobilização é ótimo, não é? Porque a má compreensão, quer dizer, não, eu sei, mas eu não quero fazer, a má compreensão disso faz mal, assim, na escola, não é? O conhecimento não é um fim em si, é meio para poder a gente realizar os projetos que tem, não é? Não é saber para ficar sabidinho, é saber para você viver bem a sua vida, não é? Não atrapalhar a vida dos outros, não é? Então, mobilizar o que sabe, então tem a pessoa, a mobilização e o âmbito, né? Porque o âmbito eu quero dizer o seguinte, não existe, quando você diz uma pessoa é competente, não basta, você tem que dizer, competente em quê? O outro pergunta, e você diz, não, competente, mas competente em quê? O que ela faz? Você quer saber o que ela faz. Então, a pessoa, a mobilização e o âmbito, né? Esse âmbito é interessante porque também se refere a limites. Não existe uma pessoa competente para o que deve para tudo. É competente e tem um âmbito, né? Eu aceito conselhos sobre como escovar meus dentes do meu dentista. É do âmbito dele, da competência dele. Eu não aceito o presidente da República ir para a televisão me obrigar a escovar os dentes de uma determinada maneira. Não é da competência dele. Não existe, em termos humanos, uma competência para todos os âmbitos. Então, o âmbito, a mobilização e a pessoa. É assim, quem é capaz de fazer e o quê? Essa é a tradução da ideia de competência. Vamos para o próximo? Só que, pode passar isso, a pessoa, aí é uma coisa complexa, é uma questão para a gente discutir um dia inteiro. A pessoa não existe sem os outros. Então, a pessoa que eu quero formar é uma pessoa íntegra, inteira, mas a pessoa inteira é a pessoa integrada, não é? Junto com os outros. Então, quem fala que competência é da pessoa, mas é uma pessoa com integridade, entendendo a integridade como o maior dos valores. A integridade é, assim, um supravalor, um metavalor, né? Um valor sobre valores. Que a integridade é a qualidade, assim, de uma pessoa que é inteira. Inteira o quê? Inteira no pensamento e na ação. Porque se você vê uma pessoa com um discurso super bonito e uma prática que não tem nada a ver com aquele discurso, é uma desintegrada, falta integridade. Não é? A integridade numa pessoa é o que ela fala, você sabe que ela vive aquilo, e essa consistência, coerência é que é a integridade pessoal. Agora, integridade é também ser integrada com os outros, porque aquela pessoa que diz assim, eu pago meus impostos, eu não faço mal a ninguém,
eu não sei o que lá, o resto que se dane. Ao falar o resto que se dane, acabou a integridade. Porque a gente não consegue consertar os problemas do mundo, mas a gente se sente mal por isso, né? A gente não diz assim, que se dane, ele é bem longe daqui, nem estou preocupado, né? Então, a pessoa é uma pessoa integrada com os outros. O âmbito é uma marca, a competência é num âmbito, mas a extrapolação do âmbito é que é, muitas vezes, a marca da pessoa competente. Aquela pessoa que valoriza o âmbito, mas fica só no âmbito, o âmbito é o lugar do fato. O fato é o que já está feito. A pessoa que se limita ao que já está feito é um fatalista. A gente aprecia quem leva em consideração o fato, mas adora uma extrapolação. A extrapolação do fato é o ficto. Antigamente se escrevia facto, hoje é só fato. Mas o ficto é a ficção, é o imaginado, é o idealizado. A partir do fato, eu olho para o fato e digo, puxa vida, como eu gostaria que fosse assim, ou assado. Então, a pessoa valoriza o âmbito, mas adora uma extrapolação do âmbito. A arte vive dessas extrapolações. A arte, se preocupar com o fato, é uma limitação na produção artística ou na produção do significado por meio da arte, não é? E a mobilização é a marca da competência, capacidade de mobilizar, mas mobilizar o que se sabe, vem antes o que se sabe. Se não sabe nada, já garantiu o seu lugar, é um incompetente. Não é? Então, é isso. Essas 6 coisas, que na verdade são 3 pares, a gente pode arrumar num gráfico. Pode pôr, Alex, o gráfico seguinte? Oi, Alex. Isso. A pessoalidade e a integridade é fundamental no que se refere a valores, são como um par, não é? Não dá para ser competente só na base do eu, né? Aí você é petente. O com é junto com o outro, então a pessoalidade e a integridade são duas competências que a gente tem que buscar, não é? Ser a gente, mas agir junto com os outros. O conteúdo e a mobilização, que são os meios, o conteúdo e os fins para quem a gente está mobilizando. Lembrando que o conteúdo também é fim quando eu penso na metodologia, no caminho que eu vou usar. E a extrapolação e o âmbito. O âmbito é fundamental, a gente precisa ter consciência de onde está, do que sabe fazer aqui, mas tem que estar ligado assim, dizer, mas é isso realmente que eu quero? E se fosse assado, né? Isso é o fingir, é o imaginar, é o idealizar, não é? É fazer a ficção. A ficção é fundamental. Viver só do fato é uma limitação, é viver só em função do que já está feito. Você adora o fato, quem ignora o fato é doido, não é? Agora, quem não aprecia nem um pouco extrapolar o fato é um limitado, não é? A competência muitas vezes significa ir além do fato, não é? Extrapolar por alguma razão. Vamos para o outro? Olha, esses 3 pares, a gente pode dizer assim, porque há autores que falam de competência de muitas formas. Eu estou tentando uma leitura que se adapte a todos. O Perrenu cabe aqui dentro, o Le Boteff cabe dentro disso tudo, né? Não há quem fale de competência e que não fale, por exemplo, dessa relação entre eu e o outro, não é? O eu e o outro. Não há uma pessoa competente desequilibrada nesse eixo, né? Hoje, quando se fala de competências socioemocionais, isso só é necessário porque está se usando a ideia de competência sem essa articulação entre o eu e o outro. Porque se usar a ideia de competência a sério, competência socioemocional é pleonasmo. Não é? Está repetindo, reiterando que não precisa, porque ser competente já é ser petente junto com. Não é? Então, já pressupõe que você está junto com o outro. Tá certo? Então, um eixo fundamental, qualquer que seja o discurso sobre competência, é ver isso, o eu e o outro, esse eixo. O outro eixo, a análise e a síntese, né? A análise e a síntese, porque quando a gente argumenta, não é?
Isso é capacidade de análise. Mas você argumenta, então você diz assim, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, e vai, né? Mas você tem que... Essa boa argumentação faz a gente ficar cindido, dividido, porque você vê os dois lados. Mas a pessoa competente analisa e decide, vê uma síntese. Você chega para uma pessoa e diz assim, o que você acha disso? Ela diz, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Sim, mas você, o que você acha? Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. É um incompetente, pô, não é? Porque você analisa, não é para ficar na cisão, analisa para ser capaz de tomar uma boa decisão. Tomar uma decisão é acabar com a cisão, no sentido de divisão, e dizer, eu já vi isso, vi aquilo, mas o que eu acho certo é isso, né? Então, análise e síntese, o eu e o outro. E o concreto, o fato, não pode ignorar o concreto, e o abstrato, que é a imaginação, que é a ficção, que é assim, a idealização, né? Isso tem que se aprender na escola. Isso não ficava muito explícito nas 5 competências do Enem, né? Porque tinha, assim, fazer propostas de intervenção na realidade. Naturalmente, se esperava que fossem propostas criativas, inovadoras, coisas assim, né? Mas não ficou tão explicitado. Colocando 6 componentes, a gente explicita bem que a abstração não é para a gente fugir. A abstração, a ficção, a imaginação, está tudo no mesmo pacote, e são coisas para a gente aprender a valorizar. A próxima. Olha, do ponto de vista do... Não, pulou 2 aí, na anterior. Isso, essa daí. Do ponto de vista dos alunos, não é? O que é um aluno competente, né? Isso pode ser dito de muitas maneiras. Se você olha um autor, diz de um jeito, o outro autor diz de outro. Não há briga na maioria dos casos, né? Eu estou tentando uma expressão sintética. Um aluno competente, eu busco formar um aluno competente, é um aluno que se expressa bem, ponto. Expressão é a expressão do eu. Ele se expressa bem. Ele usa bem a língua, aprende a língua, a matemática, a expressão por meio de números, não é? A música, a educação física, a expressão corporal, artes, é uma capacidade de expressão, não é? Agora, expressão é a expressão do eu, de si. Tem que ser equilibrada com a compreensão. Compreensão é compreensão do outro. Qual é o primeiro outro que me dão na escola para compreender? É um texto que põe na minha frente. Tem que compreender, ler e compreender. O texto é o outro, não fui eu que escrevi, eu nem sei ainda, estou aprendendo. Foi outro que escreveu e eu tenho que compreender. Mas aí é compreender gráficos, compreender fenômenos, compreender outras coisas, não é? Então, esse é um eixo. Dificilmente você ouve falar de competência sem, com qualquer conjunto de palavras, se explorar esse eixo. O eixo expressão, compreensão, não é? Síntese. Uma pessoa competente se expressa muito bem, mas compreende o outro. Quem só fala e não dá espaço para o outro, não serve. Quem só fica criticando o outro, ou até apreciando, mas não abre o bico, também não serve. O equilíbrio nesse eixo é definidor. Outro eixo, argumentação e decisão, que é capacidade de análise e capacidade de síntese, análise do conteúdo, não é? E a decisão de sair da cisão a que uma boa argumentação, uma boa análise leva, porque você ouve uma boa argumentação, você fica cindido. Você diz, opa, mas eu pensava que era assim, agora esse cara está me dizendo que é assado, como é que fica? Aí eu vou analisar as diversas argumentações, não é? Mas é preciso ser capaz de analisar, de argumentar, na perspectiva de decidir. Analisar e ficar dizendo que analisou e não tomou nenhuma decisão, não é competência, é inapetência, é não fazer o que tem que fazer, né? E o terceiro eixo, o contexto, o concreto, a realidade, a gente ensina pensando na realidade concreta, mas nenhum de nós vive como uma pessoa sadia sem o espaço da imaginação, não é? Toda a importância para o fato, o contexto é o fato,
ignorar o fato é maluquice, mas não é normal você subvalorizar a extrapolação do fato, né? A criança faz isso o tempo todo e a gente, como adulto, vibra com isso também, quando a gente consegue ver além daquilo que está mostrado na realidade, né? Diz, opa, mas aqui tem essa coisinha diferente, né? Ou a gente pensa a partir do fato algum tipo de extrapolação. Bom, essa a perspectiva, assim, quer dizer, dos alunos. Um aluno competente tem essas 6 competências, que, na verdade, são as 5 do Enem, as mesmas, expressão, compreensão, as mesmas 5 do Enem. Eu só explicitei aí nesse quadro a imaginação, que no Enem ficava implícita em fazer uma proposição. Naturalmente, se espera que quem vai fazer uma proposta de mudança na realidade, que seja para melhorar, não é? Que seja uma coisa para sair da limitação do fato, né? E aqui eu abri a tomada de decisão e a imaginação, né? É claro que quem está esperando que alguém faça uma proposição está esperando que use a imaginação, porque decidir sem nenhuma inovação e tudo mudar, decidir mudar por mudar, isso não é marco de competência, não é? Bom, e os 2 últimos slides aí agora, o próximo, no caso do professor, vamos pensar o que é um professor competente. A conversa pode começar e acabar numa frase, assim, dizendo, um professor competente é aquele que forma alunos competentes, não é? Pronto. Se os alunos, o professor tem que ser competente para formar bem os alunos, não é? Essa perspectiva de pensar no outro é marca da nossa ação como docente, não é? Agora, entrando na parte de formação do professor, quer dizer, o que ele precisa saber, estudar, qual é o caminho para poder ele ser um professor competente. Então, é aí que vamos dizer umas coisinhas, né? Quer dizer, obviamente, saber o conteúdo é fundamental, mas não basta. Não basta. Quem faz curso técnico, eu, antes de ir para matemática, faz engenharia, né? E observava, quer dizer, professores interessantíssimos que sabiam muito o conteúdo de engenharia, mas que a parte, assim, da relação mesmo didática com os alunos era prejudicado, né? Até hoje, alunos bons como o da Poli, da USP, têm, às vezes, no curso de cálculo 1, reprovação de 50%, não é? Não é, certamente, se há algum problema relacionado com os professores, não é falta de conhecimento do conteúdo, é falta do conhecimento de como agir como professor, não é? O interesse pelo outro e coisas assim. Mas eu acho que no professor, esse conhecimento disciplinar e o compromisso profissional tem que se alimentar mutuamente, né? A palavra-chave é a palavra profissionalismo, o professor é um profissional, né? E aí, deixar claro que não estou falando profissionalismo no sentido do ensino técnico, profissionalizante, é outra coisa, são 2 acepções de formação profissional, uma a formação técnica em nível médio, ou até em nível de ETEC, né? Mas uma formação técnica, mas eu estou falando de profissional num outro sentido, profissão, no sentido de profissões liberais, num outro sentido forte, é assim, é uma ocupação especialmente importante, e a marca dessa importância especial assim, elas se autorregulam, né? Elas não podem ser essas profissões, o professor é um exemplo, a medicina, né? O médico é um exemplo, o advogado é um exemplo, essas profissões não podem ser reguladas apenas pelo mercado e nem podem ser reguladas apenas pelo governo. Tem que ter uma mediação aí para ver quem regula a ação do professor como a do médico, né? Como a do advogado. No caso do advogado, tem a OAB discute salário? Não, salário é sindicato, é outra posição. Mas a OAB regula o exercício do direito, do advogado, de quem trabalha no direito, né? E o professor,
A autorregulação ele não pode ficar totalmente submetido a regras do governo, porque muda o governo, mudam as regras, né? E a vida continua. E nem pode ser regulado exclusivamente pelo mercado, como um bombeiro que fica muito feliz quando tem muito incêndio, porque daí o valor dele cresce. O professor não pode ficar empolgado, quanto mais ignorante, melhor para mim, que aí minha carreira vai ser forte, e isso daí é uma doidice. Então, essa autorregulação é que a gente poderia pensar de que modo está sendo feita. No caso dos professores, são os conselhos, que são instrumentos de autorregulação. Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal, né? São essas instâncias de dizer como é que tem que ser o curso de graduação, o curso de formação de professor, a organização da escola básica, né? Se está sendo bem feito ou não é uma outra história. As instituições, ora funcionam muito bem, ora não muito bem, tem que cuidar. No caso de São Paulo, por exemplo, aprecio muito a atuação, conheço os conselheiros e respeito muito, e, no entanto, acho que há uma coisa simbólica que não pega muito bem, que é o Conselho Estadual de Educação ser uma sala dentro da Secretaria de Educação. Porque é assim, é claro, é uma conveniência de prédio, a gente está falando, você entra na Faculdade de Educação, à direita uma sala, um salão, é o Conselho Nacional, é o Conselho Estadual de Educação. Não tem nenhum problema técnico, mas tem um problema simbólico, que é assim, você pensar o Conselho como uma parte da Secretaria de Educação. E, na verdade, o Conselho é maior do que a Secretaria de Educação. O Conselho é para regular a educação no Estado de São Paulo, seja pública, seja privada, seja de que nível for, não é? E aí você fica com a impressão de que o Conselho é um órgão do governo, não é? E, na verdade, para o professor ser um profissional, precisa ter autorregulação, e os conselhos, que são os órgãos de autorregulação, não podem ser órgãos do governo, eles têm que ser, tanto pelas indicações e tudo, tem que defender o interesse da profissão, né? Da profissão professor. Mas, falando um pouquinho sobre as competências na perspectiva do professor, tem mais alguma pergunta? Pode pôr o slide seguinte, mas tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Gil está perguntando. Matemática foi gerada com palavras que não fazem parte da língua local, o que dificulta a leitura e a interpretação que direciona a contextualização. Mais ou menos, Gil, eu acho que se a gente procurar direitinho, a gente vai encontrar na linguagem matemática, não é, algum sentido, né, alguma etimologia, coisas assim com sentido. Acho que aqui o tempo está voando e a gente não teria tempo para conversar muito devagar, né, sobre isso. Mas, por exemplo, não há nada mais parecido com a linguagem matemática do que com a linguagem dos contos de fada. Contos de fada e matemática, sim. Todo conto de fada começa assim, era uma vez, e o matemático, como é que faz? Seja A um conjunto. O seja A um conjunto é a mesma coisa do era uma vez, não é? Sem brincadeira, é por aí. E foram felizes para sempre. O matemático, quando acaba de demonstrar um teorema, diz CQD. Como queríamos demonstrar? Mas estruturalmente, assim, o caráter binário, conto de fada é assim, o bem, o mal, o herói, o vilão, a bruxa, a fada. O conto de fada é igualzinho. O V ou F. Se você pergunta para uma criança quanto dá 2 mais 3, ela diz 2 mais 3 dá 7. Você diz, errado! Tá certo. É só você aprender estatística e dizer que 2 mais 3 é 7 com margem de erro 2. Não se permite para a criança falar de margem de erro, mas depois que você fica vendo pesquisa aí de tudo que é tipo, tem margem de erro, né? Coitada, a criança não se permite ter margem de erro. Então, a vida não é um conto de fadas e a vida não é matemática, mas a gente aprende sobre a vida lendo contos de fada e aprende sobre a vida lendo matemática, não é? E as linguagens aparentemente são muito diferentes, mas, na verdade, elas têm uma bela proximidade se a gente procura, né?
tem que procurar, Gil, mas equivalência é outra palavra que é um mundo, né? Equivalência não é igualdade. Na matemática, a igualdade é desmoralizada, porque não existe igualdade em matemática. Digamos assim, 3/5 é igual a 6/10? Não, não é. São frações, tem numeradores diferentes e denominadores diferentes. Como é que você está dizendo que é igual? Né? Uma é uma pizza que eu dividi em 5 partes, peguei 3. A outra é uma pizza que eu dividi em 10 partes, peguei 6. Vamos dizer que é a mesma coisa? Ah, do ponto de vista do pedaço que come, é a mesma coisa. Sim, tá bom. Então, 3/5 não é igual a 6/10. É equivalente a 6/10. É igual naquilo que vale. Igual naquilo que vale, que é o quanto eu vou comer, igual naquilo que vale é equivale, né? Não é igual no duro, tá certo? Nós somos iguais naquilo que, como cidadãos, naquilo que vale, que é a lei ser igual para todos, né? No resto, a gente não é igual. E a gente é equivalente. E aí há outras noções de equidade, outras que a gente poderia trabalhar, mas o que você aponta, Gil, é um espaço interessante para a gente dar aula de matemática pensando em explicar o significado das palavras, né? Fair tale. Fair é de fadas e tale, em alemão, número é Zahl. TZ, não T, Z-A-H-L, é que o Z em alemão tem esse som de TZ. O Zahl é que virou o tale, de fairy tale, de contos de fada em inglês. Então, se você buscar no fundo, o contar e enumerar tem sempre uma relação muito próxima com o contar uma história. Mas isso é outra história que a gente pode conversar outro dia, tá bom? Bom, pensando... Osmani, professor, a qualidade do livro didático se aproxima de um ensino moderno, adequado ao momento necessário, não, ao momento e necessidades. A qualidade do livro didático. A formação acadêmica está longe do chão da sala de aula. A academia vai se aproximar? Olha, Osmani, eu não sei se concordo com você com essa qualidade do livro didático. A qualidade no sentido de não ter erros, de criar interesses, eu concordo, sabe? Eu escrevi livro didático, mas no século passado, faz muitos anos, décadas que não escrevo, mas tem amigos que escrevem e aprecio muito o livro. Mas eu acho que eles não são bons. Nenhum é bom pelo seguinte fato. Eles não perderam a capacidade de discernir o que é fundamental e o que é suplementar, o que é fundamento e o que é penduricalho. Você pega um livro de biologia do ensino médio, é perfeito, Osmani, eu concordo com você, muito bem feito. Só que o conteúdo que ele tem vai muito além do que seria fundamental para o ensino médio, não é? São livros de 600 páginas, 800 páginas, livrões, em todas as matérias, não é? A proximidade com o vestibular, ou com livros, sistemas de ensino, faz com que os livros vão ficando muito grande, muito grande, muito grande. A atual reforma do ensino médio está pondo isso em xeque, porque o decreto da reforma do ensino médio, aprovado, não em vigor, mas aprovado, é que 60% do ensino médio vai ter que ser igual para todo mundo e 40% são itinerários formativos diferenciados, não é? Bom, então a matéria que é comum a todos os alunos tem que acabar em 60%. Você teria que pegar todos os livros didáticos que existem e reduzir a 60% deles, né? Porque os itinerários formativos são de outra ordem que a gente iria procurar, né? Outro tipo de formação mais específica, né? Mas o fundamental teria que ser reduzido a 60%. Eu não conheço nenhuma editora, ninguém que esteja fazendo isso ainda, né? Ninguém sabe direito como fazer na parte básica, a gente ouve falar só de ações dos itinerários formativos, não é? Mas o cerne da questão é assim, os livros são muito grandes, os alunos têm barreiras que eles têm que ultrapassar, entram na universidade, vão pensar na vida, esquece aquilo, que aquilo não vai mais voltar para eles em nada, né? Então, isso é que não é legal. Então, eu não falo que não são bons porque são de má qualidade, não são bons
assim, porque o projeto é esse, de ensinar muita coisa demais e coisa que não é fundamento, não é? O fundamental tem que estar presente na escola básica. Quem aprende o fundamental, as ideias fundamentais, e Gil, olha, em matemática, 6, 8, 10, 12, não mais do que 12 ideias fundamentais varrem todo o conteúdo. Ideia de equivalência, como falei, ideia de ordem, não é? Ideia de aproximação estimativa, não é? Ideia de... Então, você faz ideia de medida, você faz uma lista e ideia de proporção, de proporcionalidade. Proporção, aí isso já inclui de fração a trigonometria, razões, proporções, né? Semelhança. Então, há um monte de conteúdos associados à ideia de proporcionalidade. Mas o que é imprescindível é a ideia de proporcionalidade, não você ficar falando de 400 coisas que são proporcionais no mundo, não é? Porque quem aprende o fundamental vai buscar o complemento, vai para a rede, vai para a internet, busca o complemento, mas se sabe o núcleo fundamental de ideias, né? E não é possível ensinar tudo a todo mundo, e nem é necessário. Ainda bem que não é necessário, mas não é possível. Então, cada vez mais, a gente precisa ter mapas de relevância, precisa ver o que é importante, o que não é? E aprender aquilo que é fundamental, e a partir dali é que a gente se expande, e cada um vai para um lado, né? Mas todos sabendo o mesmo conteúdo fundamental, que vai até o fim do ensino médio. Olha, no caso do professor, competência específica do professor, olha, eu queria, o tempo está acabando, quer dizer, o tempo está acabando na previsão de vocês aí, vocês façam o que vocês quiserem, eu estou disponível, né? Mas só 2 minutinhos para acabar aí, a questão da perspectiva do professor. Aquelas 6 competências dos alunos, eu estou colocando aqui a do professor, por exemplo, o eu e o outro, a expressão e a compreensão. O professor, a expressão do eu do professor é a expressão da autoridade. O professor é uma autoridade, não pode prevaricar na sala de aula, né? Tem que agir como uma autoridade. Uma autoridade não quer dizer autoritarismo, não tem nada a ver com isso, né? Autoridade e autoria são palavras de mesma origem. As duas vêm do verbo augere com U, que em latim quer dizer aumentar. Então, o autor é o que, pelo que ele cria, ele aumenta o mundo. Ele é um autor, ele é um criador, né? E a autoridade tem a ver com criação de ordem, de organização, e tem a ver com a criação de ordem, de organização nos outros. Nos outros. Então, é uma enorme responsabilidade. Falar de autoridade é difícil. As pessoas já viram a cara. Então, não fala de autoridade, eu risco essa autoridade daí e escreve responsabilidade. É a mesma coisa. Quando ocorre uma caca, pode ser uma tragédia climática, o que for, um incêndio, procura-se o responsável. O responsável é uma autoridade. Procura-se a autoridade é responsável. Falar autoridade responsável é um pleonasmo, né? Então, o professor, quer queira, quer não queira, ele organiza coisas, ele cria, no sentido de criar ordem, e ele cria coisa nos outros, ele inicia coisa nos outros. Faz parte da nossa função. Nós não podemos ter projeto pelo aluno, nós não podemos viver a vida pelo aluno, um pai não pode ter projeto pelo filho, mas o pai encaminha, sugere, ajuda, o professor cutuca, estimula, torce, não é? Mas torce para que o aluno ache o seu caminho e tudo, e o professor é responsável, autoridade responsável, né? Por isso. Gente, eu respeito demais quem trabalha com criança. Dando aula na Poli, na engenharia, eu dei aula de cálculo muitos anos. O que acontece se você erra um exercício na sala de aula? Na aula seguinte, você vai lá, conserta, aquela conta eu fiz errada, é assim, ó. Às vezes é bom o aluno ver que você também erra e tudo bom. Agora, lida com criança pequenininha e faz uma coisa errada. É sempre em termos de relação com a criança, né? Não é tão simples consertar.
a responsabilidade do professor das séries iniciais é muito maior do que a responsabilidade do professor na universidade ou na pós-graduação, não é? Então, essa é uma marca sem autoridade, mas a autoridade que vê o outro. Então, no outro extremo está a tolerância. Esse é o eixo eu, o outro do professor. Ele exerce a autoridade. Quem tem uma função, tem que fazer alguma coisa e não faz, isso é um crime chamado prevaricação. Então, o professor não pode prevaricar, que é deixar de exercer a sua autoridade. E nem pode extrapolar e esquecer que existe o outro. A autoridade se limita com a tolerância, não é? A autoridade é algo que se exerce pensando no outro, na ideia de tolerância. E assim, nesse quadro assim, de especificidades da competência do professor, queria destacar que a maior de todas as competências hoje, sem a qual a gente não começa nem a aula, numa sala de aula, a gente prepara e chega lá não rola nada, é a mediação. O professor, em primeiríssimo lugar, hoje é um mediador. Mediador, quem medeia um conflito. Mediação é mediação de conflito. Qual é o conflito que o professor lida com ele o tempo todo na sala de aula? É um conflito de interesses. O interesse da escola é programa, conteúdo. Esse é o interesse da escola. Currículo, programa, conteúdo, cumprir. E o interesse do aluno? Frequentemente está em outros lugares. Alunos naturalmente interessados nos conteúdos disciplinares são raros, né? Então, o professor ele tem que aproximar. Ele não pode chegar na sala de aula e dizer, sigam-me os que foram brasileiros. Né? Se não quiser me seguir, azar. Né? Não, ele tem que aproximar o interesse da escola do interesse dos alunos. Essa é a primeira sensibilidade, a primeira ação do professor. E sabe qual é a dificuldade dessa sensibilidade? É que a mediação pressupõe o abandono da autoridade. Ninguém medeia um conflito dizendo, não, olha, o certo é isso, eu sou a autoridade, eu estou dizendo, então está resolvido. Isso não é mediar. Mediar é você dizer, olha, as regras, vamos ver, como é que são as regras? Você se coloca fora, não é um mediador, né? E olha o conflito, veja, tem isso, tem aquilo, mas quem está mediando está administrando, dizendo, tem uma regra assim, tem outra regra assado, mas não é ele que está pondo as regras, isso é o mediador. Sem essa mediação inicial, a gente não inicia a boa parte das aulas da gente, não é? Por quê? Porque os alunos estão noutra, eles estão buscando outra coisa, né? Então, mediar conflitos, abdicando do uso da autoridade, que, repito, obrigar porque você é quem manda, isso não é mediação, né? Mas, ao mesmo tempo em que você faz essa mediação, você tem que mapear, medir de um lado e mapeia do outro. O que é mapear? O professor é um cartógrafo hoje, porque os alunos buscam tudo na internet, mas lá está tudo misturado o que presta e o que não presta, não é? Misturado habeas corpus com corpus Christi, só porque tem, né, uma semelhançazinha aí, mistura habeas corpus com iogurte light, mistura habeas corpus com academia de ginástica, tudo é corpus, você vai na rede e faz a pesquisa, está tudo junto. Então, você precisa pôr mapas de relevância, quer dizer, olha, na rede está tudo linkado, mas isso vale muito, isso não vale nada, isso aqui vale pouco, isso tem que ser cultivado, aprendido, isso tem que ser deixado de lado, não é? Então, isso é o cartógrafo. Então, o professor faz a mediação e faz a cartografia, não é? Uma enorme responsabilidade, não é? Uma enorme responsabilidade. Veja que eu pus um solzinho e uma luazinha aí nesse gráfico, não é à toa, não. A autoridade solar, eu exerço, mas vendo do outro lado a tolerância que é a suavidade da lua, né? O sentimento. Mediar é ver a perspectiva do outro, é uma coisa lunar, é uma coisa de sentimento. Mas mapear é assertivo, olha, mostro tudo, mas isso presta, isso não presta, você que vai fazer, aí você que vai decidir, não é?
Então, o professor é uma autoridade que se exerce com tolerância, é um mediador que não deixa de mapear, de dizer o que vale e o que não vale, não é? E ele conta histórias, contar uma história para o outro, conta história, não é? O significado a gente constrói construindo narrativas o tempo todo. Mas, para construir essas narrativas, é preciso tecer. É um pouco, acho que foi o Gil que perguntou agora há pouco, tecer tem a ver com a linguagem, você, para explicar o significado de uma palavra, você linkar com outras, né? Estabelecer links com outras para poder uma palavra ser um feixe de relações, né? Tecer é a miudeza, e fabular é tecer para depois contar uma boa história, uma história que todo mundo entenda, porque o significado a gente constrói construindo, né? Narrando, construindo uma boa história. Olha, gente, eu não quero ultrapassar o tempo de vocês, mas insisto, a organização é de vocês, eu estou disponível para o que der e vier aí. Se vier mais perguntas, o que vocês quiserem aí, para mim tá bom, tá? Professor, nós temos aqui, assim, inúmeras perguntas, assim, sim, muitos elogios, muita gratidão pela sua fala, assim, não temos palavras ali, são muito gratos mesmo. Parabéns pelas explicações, o professor Eovaldo aí. O crescimento nosso está sendo enorme. Muito obrigada, professor. Ele cita, ele é da Sul 3, né, São Paulo. Então, assim, muito. Professor Osmani, o senhor trata os assuntos tão complexos com tanta simplicidade que dá gosto. Estou muito feliz com a explanação. Penso muito obrigado, próximo Osmani. disso. É o Wilber, professor Wilber, né? Gratidão pelo seu tempo, espaço dedicado a nós, professores. O senhor está de parabéns. Obrigado, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, todos, o senhor e sua família. Então, assim, eles estão até sugerindo que seja transmitido para todas as áreas, né, Maria Helena? Isso, que leve aqui Gratidão. Que leve essa TPC para as outras áreas, que eles assistam, entendeu? Os escolares assistem. Mas esse é o pacote dos elogios. Cadê o pacote das reclamações aí ou das perguntas? As perguntas temos, professor. O pacote das reclamações, nenhuma. Então, né? Pode ter certeza, né? Repito, a questão é do tempo de vocês, mas de minha parte, se quiserem passar mais perguntas, vamos nessa. Se tiver que acabar também, vocês é quem veem aí o horário, porque a atividade continua, né? Sim, vamos ficar mais uns 15 minutinhos só, e a gente responde mais algumas perguntas, né, Márcia, se o senhor está disponibilizando esse tempo, tá só para a gente fechar aí. A professora Fátima, ela coloca uma questão aqui, Hoje a faculdade da USP possui a ideia de formação de profissionais com uma visão mais conteudista ou humanista em relação à matemática e educação. É uma pergunta da Fátima, né? Isso. Eu acho que é uma pergunta, né? Se é mais humanista ou mais conteudista, né? Exatamente. Fátima, eu acho que a gente precisa, talvez, evitar essa dicotomia, essa separação, assim, ou é humanista ou é conteudista, né? Porque aí é fácil, a gente opta, eu quero ser humanista, todo mundo quer ser humanista, seja lá o que isso signifique, e crucifica o conteudismo, né? E, na verdade, o conteúdo, eu tentei dizer, mas foi rápido, mas o conteúdo é fundamental, é essencial, né? Não dá para desenvolver nenhuma competência sem conteúdo, né? A bola fica murcha, não dá. O conteúdo é que é o que enche, dá corpo, né? O conteúdo é fundamental. Agora, há formas e formas de se apresentar o conteúdo, né? Muitos modos de apresentar o conteúdo, tá certo? Eu acho que o Alex podia tirar até a tela para a gente ficar vendo todo mundo, né? Porque para esses minutos aí, né? Então, eu acho assim, que é preciso tomar cuidado com assim, para não fazer caricaturas, né? Quer dizer que um professor é conteudista, em geral, é uma caricatura, mas ele
se ele pensar no conteúdo desprezando os restos, os fins e tudo, né? Agora, eu prezo muito os conteúdos. Vamos dar um curso sobre assim, o IDH, como é que se calcula o IDH e tudo, né? Poxa vida, a aproximação dos interesses dos alunos, a mediação foi feita porque eu queria dar aula de logaritmo, por exemplo, exponencial, logaritmo, né? E os alunos não estavam interessados. Eu vou ensinar o IDH, como é que se calcula o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que usa logaritmo, exponencial, usa essas coisas todas, né? Mas isso é uma estratégia, o IDH. Eu quero que eles aprendam como é que eles vão usar o logaritmo, como é que eles vão usar essas coisas, não só para o IDH, mas para outras coisas também. O pretexto, né, a razão foi ensinar o IDH, né? Então, não há saída se a gente desvaloriza os conteúdos, né? Agora, obviamente, o conteúdo tem que estar a serviço da formação pessoal, do humanismo a que a colega se referiu, né? Então, eu digo evitar essa cisão, essa separação aí. Cíntia, tem 35 perguntas aí? Bem mais, professor. Liga o microfone. Socorro, nem vi que eu estava aqui em cima. Tem muito mais, tem muitas perguntas. Muitas. E assim... Então, mas usem e abusem, vamos lá. Assim, aqui, eu já coloquei uma aqui do Luiz. Sim. O aumento das habilidades não fragmenta... Desculpa. Não fragmenta ou descaracteriza as competências? Sim, Luiz, concordo. Como eu falei, no Enem eram 5 competências, 21 habilidades, né? Estava uma coisa que era um quadro que a gente via tudo, tá certo? Porque cada exame passava por todas as 21 habilidades. Uma das habilidades era compreender a importância da água na natureza. Você pode verificar que nos 10 primeiros anos, em todas as questões do Enem, havia pelo menos 3 questões sobre a água. Uma questão fácil, uma média e uma mais elaborada, né? Então, competência, a mão, as habilidades, o modo como se realizam as competências, né? As formas de explicitação das competências. Então, isso é bom quando é pouco. Se você diz que tem 10 ideias fundamentais da matemática, que a matemática inteira gira em torno delas, isso ajuda, né? Você fazer um mapa do que importa, do que não importa. Agora, se você diz que as ideias fundamentais da matemática são 4.513, aí isso não me ajuda em nada, né? Isso é perder a ideia do que é fundamental. Foi um desviozinho na nossa base, que tem mais de 600 páginas com segurança, eu estou com ela aqui, e que daria para ser escrito de uma maneira mais simples, né? Houve uma reforma, se não descaracteriza, como diz o Luiz. Houve uma reforma no Canadá, em 97, uma reforma que mexeu com as crianças de 6 aos 15 anos. Eu estava num congresso e tinha um professor canadense, e conversando, ele me passou o material da reforma, né? O material da reforma é um caderno, um livreto, grampeado, com 50 páginas, 46 páginas, né? E era o material da reforma, uma nova direção para a educação no Canadá, né? Um país bilíngue, e arredondando, 50 páginas, você tinha tudo que era importante. Tinha assim, é preciso haver em cada semestre uma disciplina que se chame Ciência e Tecnologia no Mundo Contemporâneo, para poder as pessoas também valorizarem a ciência e não sei o quê, porque parece que quando você quer interessar, você mostra uma coisa fora da ciência, né? Uma coisa na vida lá, para poder as pessoas se interessarem pela ciência. E não se dizia mais nada, assim, dizia 3, 4 linhas sobre essa disciplina, e isso era o documento central, e dizia, em cada sistema de ensino, essa disciplina tem que ser criada, com esse espírito, e deixa o povo criar, né? Aqui, até trabalhando com criança, eu acho que a Cíntia que é boa nisso, mas tem 9 divisões, não tem teatro, música. Quantas são as divisões, Cíntia, na base? Acho que são 9, viu?
Então, não vai ter um professor só de arte que dê tudo, vai ser um professor para teatro, um professor para isso, não é por aí, né? Essa subdivisão, não é? E as habilidades, você vê, na base, como elas não vão conversando entre as diversas séries, vai repetindo, quer dizer, habilidade para quinta, para sexta, então você vai somando aquelas habilidades, somando tudo, que só serve para poder fazer questão questão nas avaliações que vão ser feitas. E nos livros didáticos, que a editora está pedindo dizer, mas isso você está ensinando, qual é a habilidadezinha que está lá correspondente? Uma doidice, não é? Mas na base, se você somar tudo, dá 1.567. Então, descaracteriza, perde o foco, né? Então, repito, valorizando a base, mas mantendo o espírito, né? O espírito de formação integral e de tudo, mas reescrevendo numa linguagem mais generosa, né? Mais sintética, a gente correria o risco dela chegar na sala de aula. Do jeito que está, fica meio como se estivesse em cima do muro, né? A gente não sabe o que está acontecendo ainda, né? Cadê as 34? Professor, olha, antes, né, a gente queria agradecer os professores que estão aqui nos ouvindo, né, a presença deles aqui. Eu sei que muitos têm aí as suas atividades, né, ao longo do dia ainda para terminar. Fique à vontade para estar saindo. Esse momento está gravado, está aí no YouTube, vocês podem depois estar acompanhando, sem problema nenhum, tá? A gente agradece todos que estiveram aqui. Professor, nós tivemos aqui quase 400 pessoas nos ouvindo ao vivo, né? São professores aí da Sul, da Sul 3, professores aqui da DET Jacareí, tivemos gente aí de outros estados nos acompanhando, né? Tivemos gente da Bahia, Pernambuco. Tudo bem, tirando da Bahia, professor, só uma pergunta, que é parente do Alex, entendeu? Mas tudo bem. É parente do Alex. Ele que meu povo, professor, meu povo me segue em todo lugar. Meu povo é maravilhoso, meu povo não está nem aí. Alex, eu também sou baiano. Brincadeirinha. Eu sou de Pernambuco, de Olinda. Mas quando a gente vai para o sul, diz que da Bahia para cima é tudo baiano, né? É tudo baiano, então eu sou baiano nesse sentido, mas sou de Olinda. Você sabe, Alex, como você identifica se alguém é de Pernambuco? Você pergunta a definição de Recife, né? E aí, se ele é um pernambucano, ele diz assim: Recife é a cidade onde o rio Capibaribe se junta com o rio Beberibe para juntos formarem o Oceano Atlântico. Olha, a humildade é a marca, viu? Mal uma canoa passa, mas se juntam para formar o Oceano Atlântico. Mas é isso, professor. O pessoal que tem que sair, a gente agradece. Sim, agradecemos. A gente agradece a sua presença aqui, agradece muito, estamos muito honrados, eu já disse, vou dizer sempre, né? Temos aí mais um tempo, né? Então, sim, teremos outras oportunidades, com certeza, de estarmos aqui, né? Agradecemos imensamente, né? A Laura, que acabou de chegar, né? A Laura é a nossa PCNP de Biologia, aqui da diretoria de Jacareí, faz parte da nossa equipe de Ciências da Natureza e Matemática, né? A gente agradece muito. Então, todos que estiveram aqui conosco, então, gratidão sua presença aqui. Olha, eu vou... Marilena, verdade. Desculpa, professor. Eu queria falar assim, está havendo no IEA, eu não sei se a Cíntia tomou ciência, porque a Cíntia fuça aqui, fuça ali, mas no IEA, o IEA é o Instituto de Estudos Avançados da USP, né? O IEA, ele está, desde 2018, começou uma cátedra de educação básica. E tem atividade, foi crescendo. No início eu até coordenei no primeiro ano, depois agora ela já tomou um vulto e tal, e a coordenação, o catedrático é um professor baiano, mas um cara excelente, o Naumar, e eu continuei a trabalhar junto com ele, e a gente está fazendo regularmente mini cursos de 3 horas, mas um dia, assim, né?
Mas os minicursos já estão com um cardápio de, acho que 65 minicursos, né? E aí tem inscrição, horário e tudo, não estou falando para isso, nem convidando vocês para assistirem, se quiserem será uma honra, mas eu acho o seguinte, esses minicursos são todos gravados, todos estão disponibilizados. Quer dizer, tem minicurso que assiste 100 pessoas e tudo, só que depois tem 4 mil, 5 mil, 10 mil que retiraram, que foram lá e pegaram, né? São coisas assim no máximo 3 horas, a maior parte 2 horas e meia, né, nesse espaço. Tem curso que é na terça, na quarta, na quinta, tem curso que é no sábado, mas eu digo assim, fica gravado lá. Então, se vocês entrarem no site do IEA, Instituto de Estudos Avançados, IEA USP, e dentro dele procurarem o pedaço que é da Cátedra de Educação Básica. Essa cátedra tem uma ajuda para a gente trazer pessoas de fora do Itaú Social. Então, é Cátedra de Educação Básica e é a USP/Itaú Social, né? Então, grana para trazer pessoas até do exterior, a gente tem. E está promovendo os eventos, né? Começou devagarinho, agora esse ano está um delírio. Os eventos do ano que vem, 2021, já estão sendo programados, né? E assistir pelo Zoom, assistir é sempre limitado, né? Porque é uma coisa nacional, mas pegar os vídeos de todo o minicurso, vira um vídeo, tem os slides e tudo, pegar isso, e tem um cardápio variado interessante, né? Muita gente boa, Menezes, Lino de Macedo, não é? O próprio Naumar, Bernadette Gatti, tem um elenco, assim, oferecendo minicurso de 30, 40 pessoas, né? E é absolutamente aberto. Obrigada, professor. Foi colocado no... Obrigada pela sua dica. Foi colocado aí no... Então, é isso. Sim, e aí foi colocado no site, no chat aí o link, professor, do site do IEA, tá? Para o pessoal poder acessar. Tá bom. Tá bom. E qualquer coisa, entre em contato. A limitação é do tempo, né? Mas é permanente, tá? Professor, a Márcia, eu quero agradecer a oportunidade, gratidão, os nossos professores da diretoria Sul 3 aqui presentes, agradecendo muito as suas palavras, muito da sua palestra, nós agradecemos demais essa oportunidade. E a diretoria de ensino Jacareí também. Gratidão a todos. Obrigada a você. Obrigado para vocês. Até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.